Então vamos para a aula de hoje. Aceleração. Tá? Nós vamos estudar aceleração. O símbolo de aceleração é o A, o Azinho, né? Com uma seta em cima. O que significa essa seta, né? Quando tem essa seta, uma grandeza, que são grandezas vetoriais. Uma grandeza vetorial é porque ela tem módulo, direção e sentido. Tá? Módulo é o valor, direção é horizontal, vertical, e sentido esquerda, direita, para cima, para baixo. Tá? Nós temos também a unidade de aceleração. A unidade, quando a gente calcular no sistema internacional, ela é o metro por segundo ao quadrado. A unidade vai ser o metro por segundo ao quadrado. Bom, o que uma aceleração faz? O que a aceleração faz? Então, é a grandeza que mostra como a velocidade varia. Como a velocidade está variando. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a aceleração tangente, que também a gente vai chamar de A, para simplificar. Essa aqui mostra como varia o módulo da velocidade. Como vai variar o módulo da velocidade. Tá? Mais adiante a gente vai estudar a aceleração centrípeta. Essa aqui mostra como varia direção e sentido, certo? Bom, o cálculo da aceleração tangente, né, é a variação da velocidade, como varia a velocidade, né, pelo intervalo de tempo. Lembrando vocês que o ΔV vai ser sempre o V menos o V0, certo? Velocidade final menos inicial, porque o delta na frente significa variação. Em qualquer grandeza física, quando tiver o delta, significa variação. Variação da velocidade aqui não é variação, intervalo de tempo, porque o tempo sempre é progressivo, tá? Mas aqui, e como que eu faço aqui? É sempre final, então a velocidade final menos o inicial, que é a velocidade inicial. Certo, gente? Até aí tudo bem? Então vamos dar uma limpadinha aqui. Vamos dar uma limpada para começar de novo. Então vamos para os exemplos, né? Vamos para os exemplos. Aqui no instante 1, no instante 0, tá? Um móvel que se desloca nesse sentido crescente do referencial, está parado. Então a velocidade inicial dele é 0. Repouso. Mas ele inicia o movimento. Eu verifico que aqui no tempo igual a 5 segundos, depois um tempo igual a 10 segundos e depois um tempo igual a 15 segundos, tá? Aqui a velocidade dele já era de 10 metros por segundo. Aqui a velocidade 20 metros por segundo. E aqui a velocidade 30 metros por segundo. Então, né, nesse movimento aqui, eu anotei algumas velocidades nos intervalos de tempo e eu quero saber qual é a aceleração desse cara. Tá? Eu já não botei de 1 em 1 segundo para não ser tão óbvio, mas a gente vê que a velocidade está variando, né? Então eu quero calcular a aceleração. Então primeiro ΔV, lembra? Velocidade final
Então, essa aqui é a inicial e essa é a final. Então, a final menos a inicial, então, ΔV é igual a 30 metros por segundo. Então, aceleração igual a 30. E o tempo? Ora, de 0 a 15 passou 15 segundos. Então, isso dá uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ora, 2 metros por segundo ao quadrado. E agora, o que significa isso? Eu falei da unidade, era metro por segundo. O que significa? Significado desse valor. Qual o significado desse valor? Então, significa que a velocidade deste corpo, desse móvel, variou de 2 metros por segundo a cada segundo. Então, vejam que o segundo aqui apareceu duas vezes, ó, aqui e aqui. Esse é o motivo de nós termos o segundo ao quadrado. Segundo vezes segundo, segundo vezes segundo, é igual a segundo ao quadrado. Ok? Vamos mais uma limpezinha e vamos fazer uns exemplos. Tá? Então, a unidade é metro por segundo, não pode esquecer isso. Metro por segundo ao quadrado, não podemos esquecer isso. Tá? Então, agora a gente vê lá um exemplo. Imagine que tu tem um carro aqui e ele tem uma velocidade, nesse instante, de 36 quilômetros por hora. E ele resolveu testar o veículo e acelerou até uma velocidade de 144 quilômetros por hora. Não estou incentivando ninguém a correr, mas... E ele levou seus 10 segundos para isso. Bom, então a gente tem não temos o enunciado, mas o carro estava inicialmente a 36 km por hora, quando o motorista resolveu acelerar até atingir velocidade de 144 km por hora. Bom, então vamos calcular a aceleração desse carro. Qual foi a aceleração? A variação da velocidade pela variação do tempo. Só que aqui vejam, segundo e aqui hora. Então o que eu preciso fazer? Transformar quilômetros por hora em metros por segundo, transformação de velocidade. Quando eu vou de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou ter que dividir por 3,6. Então aqui o 36 dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. E o 144 dividido por 3,6 vai dar 40 metros por segundo. Então, aqui deixa de ser 36, né? Na verdade, não vou mudar a velocidade, sim a unidade, passa a ser 10 metros por segundo, e aqui 40 metros por segundo. Tá? Então, é esse o cuidado que vocês têm que ter. Então, a variação da velocidade vai ser final, 40, menos inicial, que é 10, então a variação de velocidade de 30 metros por segundo. Então, a aceleração igual a 30 dividido pelo intervalo de tempo, que é 10, vai dar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Significa que esse carro está aumentando, pois é positivo aqui, ó, não aparece, mas é positivo, a sua velocidade de 3 metros por segundo a cada segundo. Ok? Mais uma limpezinha, vocês trazem o vídeo, copiem, né? E vamos lá. O próximo é o caso um pouquinho diferente. Tem um motorista aqui que ele está andando com uma velocidade de 108 km por hora. Quando o motorista observa um obstáculo à frente, esse obstáculo aqui, né, vamos colocar aqui um obstáculo. Famosa
semáforo, aqui no Rio Grande do Sul, sinaleiro, e ele verifica que está vermelho lá, está vermelho. Opa, isso é para parar. Então ele aciona os freios, né? Aqui, nesse instante aqui, ele aciona os freios no tempo zero e até o veículo parar. Então a velocidade dele passa a ser de 0. Ele parou. Isso tudo ele levou um tempo de 10, vou botar 5 segundos, certo? Então eu quero saber qual foi a aceleração desse móvel, ou a desaceleração, né? Porque ele parou. Então primeiro calculando a variação de velocidade. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, antes de botar aqui, está na unidade certa? Segundo e hora não. Então divide por 3,6. Isso dá 108 por 3,6, 30 metros por segundo. Então, a velocidade inicial é 30. Então, 0 menos 30 dá uma variação de menos 30 metros por segundo. Então, a aceleração, menos 30. Quanto tempo ele levou? 5 segundos. Então, tem uma aceleração de menos 6 metros por segundo ao quadrado. Então, veja. Quando o módulo da velocidade, o valor está aumentando, eu tenho uma aceleração positiva. Aqui ele foi de 30 para 20, para 10, para 0, parou. O módulo da velocidade está diminuindo. Isso precisa de uma aceleração negativa, certo? Então, a gente tem dois tipos de aceleração. A gente tem um movimento, ou pode classificar, né, como movimento acelerado, ou o movimento retardado. Quando que o movimento é acelerado? Quando o módulo da velocidade aumenta. Quando que ele é retardado? Quando o módulo da velocidade, o valor diminui. Quando isso acontece? Se a velocidade for positiva e a aceleração positiva, ou velocidade negativa e aceleração negativa. Quando os dois têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Quando a velocidade é negativa e a aceleração positiva, ou velocidade positiva e aceleração negativa, o movimento é retardado. Tá? Então eu vou propor agora que vocês façam os exercícios e depois a gente continua, tá bom? Boa aula então. Tchau, tchau, gente.